Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Ana Carla vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Graça e paz, queridos.
alegria, né, hoje nós estarmos, hoje não, todos os dias, né, mas hoje um dia especial, quando estamos adorando ao Senhor com as nossas famílias, colocando as nossas famílias no altar de Deus, né? E esse louvor que a Ana acabou de cantar diz que a casa onde o Senhor recebeu o Senhor nunca mais será a mesma, não é? As nossas vidas, que já recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Porque nós somos pessoas diferentes. Porque um dia nós tivemos um encontro com alguém diferente. Com alguém que impactou as nossas vidas, que transformou as nossas vidas, transformou as nossas casas, as nossas famílias. E nós louvamos a Deus. Nessa noite, nós estamos aqui para dizer para o Senhor que o Senhor ele é adorado em nossos lares, ele precisa ser adorado em nossas vidas, e nós estamos nesse momento colocando diante do Senhor, né, a nossa vida, a nossa família preciosa, bem maior, é algo de maior preciosidade a nossa família. Deus idealizou a nossa família com tanto carinho, com tanto amor, né? Algo muito especial, muito precioso, muito maravilhoso. E aquela família constituída pelo Senhor, porque não fomos nós que constituímos as nossas próprias famílias. As nossas famílias foram constituídas pelo Senhor. O Senhor que nos deu o nosso cônjuge. O Senhor que nos deu os nossos filhos, quando podemos gerar filhos biológicos. Então, tudo pertence ao Senhor, tudo é para Ele, tudo é dEle. Nada é nosso, irmãos. E nós vamos trazer uma palavra, uma reflexão para o nosso coração, para estarmos meditando juntos, né, acerca da família. Sempre falamos de família, né, em todo tempo, né, a família sempre, não precisa ser só no mês de maio, num culto de gratidão pela família, mas ouvimos falar muito de família. E precisamos estar sempre orando pelas nossas famílias. Precisamos estar colocando as nossas famílias no altar de Deus. E eu peguei aqui uma definição, que são muitas definições para a família, mas eu peguei alguma coisa aqui, vou ler aqui, né, rapidinho. Ele fala assim, na Bíblia, família refere-se à unidade fundamental da sociedade. É um projeto, né, divino, criado por Deus, com o casamento como alicerce e a base para a transmissão de valores de geração em geração. A Bíblia ela retrata a família como a base da sociedade, um pilar fundamental para o desenvolvimento e progresso dos indivíduos e da sociedade em geral. E a família ela foi constituída desde o início da humanidade. Então, quem criou a família, quem formou a família? Foi Deus. A família é um projeto de Deus, foi idealizada, foi projetada pelo arquiteto, que é Deus. Então, as nossas famílias são famílias especiais, famílias que realmente precisam viver, né, essa palavra cada dia, porque é um projeto de Deus. Família é obra da criação de Deus, né? Como nós já falamos aqui, todos sabem, porque sempre nós estamos falando de família, né? E sempre acabamos falando sempre, né, as definições, que são bem conhecidas, as mesmas coisas, mas que precisamos falar sempre, né? Sempre nós precisamos trazer à nossa memória, né, a palavra de Deus, né? E se a palavra fala de família, fala que a família, né, a família de Deus, idealizada por Deus, projeto de Deus, nós precisamos continuar falando de família, né, orando por nossas famílias. Nós não podemos deixar de orar, de interceder pelas nossas famílias. Vivemos numa sociedade onde o mundo, né, a sociedade dita que família é uma instituição falida, né? Infelizmente, né, essa declaração da sociedade, né, do mundo, para muitos lares, tem sido isso mesmo, uma instituição falida, porque muitos não valorizam
a família de Deus, a família idealizada por Deus, que é o pai, a mãe, filhos, né? É o marido, é a esposa, os filhos, ou o marido e a esposa, é uma família, porque o casamento, né, é algo divino. O casamento é uma aliança divina, que Deus mesmo nos proporcionou. E mesmo diante, irmãos, desta sociedade corrompida, de famílias totalmente desestruturadas, né? Famílias passando por tantos problemas que a gente tem presenciado, né? A gente tem visto através dos meios de comunicação, não é? Às vezes uma família próxima nossa, às vezes da nossa própria família, né? Da nossa parentela, a gente às vezes percebe isso também, a gente vê, mas mesmo assim, nós, família de Deus, nós ainda podemos desfrutar de uma família saudável, mesmo com problemas, irmãos, porque não tem família, né, sem problemas. Toda família, não tem famílias perfeitas, não tem famílias santas, modelo de família. Esse é o modelo de família, não. Aquilo que que a minha família desenvolveu ao longo do nosso casamento, da nossa caminhada, de repente, aquele modelo que, para mim, aquele método que foi utilizado na minha casa, na minha família, não vai ser o que vocês vão utilizar na família de vocês, né? Cada um tem o seu método, cada um tem a sua maneira, né, de passar os ensinamentos. Agora, a única coisa que precisa ser algo que todos nós, todas as famílias precisam desenvolver, é a palavra de Deus dentro dos seus lares. É o ensinamento da palavra de Deus nos nossos lares, na nossa família, inculcar na vida dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a palavra. Não é? Isso tem que ser para todas as famílias. A família cristã, né, o mundo não conhece esses princípios da palavra de Deus, mas nós conhecemos. E a nossa família, ela precisa crescer, ela precisa ser moldada dentro de princípios espirituais, não é? A nossa cultura, não é a cultura do mundo. Hoje nós estudamos aqui, né, Leila, que é a professora da nossa classe de mulheres, nós estudamos hoje falando sobre isso, sobre essa sociedade, sobre a cultura, algo que nós, a sociedade, né, o mundo, nos impõe, né, tenta, né, enfiar, né, por goela abaixo, mas nós, como cristãos, como família de Deus, como homem e mulher de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, crianças de Deus, que têm sido ensinado na palavra, não pode se amoldar às coisas desse mundo. As nossas famílias precisam ser moldadas dentro de princípios bíblicos, dentro de uma cultura do reino, não uma cultura do mundo. Não é? A igreja ela não pode negociar, a gente tem sempre falado sobre isso. A igreja, nós não podemos negociar com as coisas desse mundo. Nós não podemos. Né? Romanos 12, 1 e 2, ele diz que nós não podemos nos conformar com este século. Nós precisamos o quê? Nós precisamos renovar, né, a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, mas com as coisas de Deus, né? E as nossas famílias, elas precisam ter um alicerce, né? As nossas famílias precisam ter um fundamento, precisam ser alicerçadas numa base, né? Aí a gente vai fazer uma comparação de uma casa. Uma casa, ela precisa o quê? Para ser levantada uma casa? Ela precisa ter um bom alicerce, não é? Uma boa base, porque se ela não tiver, qualquer vento, qualquer coisa, ela pode cair, não é? Ela pode cair, ruir.
assim é a nossa vida espiritual e assim é a nossa família. Se a nossa família não for moldada dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro da oração, dentro da leitura da palavra, da meditação, daquilo que Deus tem para nos ensinar, que tem nos ensinado, tem nos exortado, é essa palavra. Então, a nossa família precisa ter uma base espiritual para que ela possa permanecer de pé, né? Então, vamos estar, irmãos, aí orando, pedindo ao Senhor, perguntando como é que está a minha família, como está a minha casa, o que eu, né? Eu estou falando aqui para os homens, para os pais, o que eu, como sacerdote do lar, né, eu tenho contribuído, porque é responsabilidade, né, do homem conduzir espiritualmente a sua família. Essa é a responsabilidade do sacerdote do lar. E quem é o sacerdote do lar? É o marido, principalmente o marido cristão. Ele é o sacerdote do lar. E ele tem essa responsabilidade de conduzir a sua família espiritualmente. Espiritualmente. E nós, como mães, precisamos estar juntos, caminhando juntos, ensinando os nossos filhos, sendo também coluna dentro dos nossos lares. Então, o nosso fundamento é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento, a palavra de Deus nos orienta a levantarmos alguns pilares que poderão dar sustentação à nossa casa, né? E precisamos colocar em prática esses pilares que são essenciais de uma família descritas aqui na palavra de Deus, né? Para podermos o quê? Desenvolver um ambiente familiar, um ambiente propício, onde nós podemos ver a nossa família, o nosso lar, né, saudável, caminhando na palavra, caminhando dentro dos princípios de que Deus tem ordenado, né? E nós vamos ver aqui, a primeira coisa, irmãos, é Efésios 5, 25 a 30, né? A gente vai ver, já estar vendo isso aqui. Ele vai falar, primeiro, sobre o amor do marido pela sua esposa, né? Então, esse é um primeiro pilar, né? São vários pilares, mas a gente só escolheu 4, tá? Por conta mesmo de a gente não vai demorar tanto. Então, a gente vai ver aqui, o primeiro é o amor do marido pela esposa. E Romanos, né, 5, do 25 ao 30, ele vai falar assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, né? Então, a palavra agora está direcionada para os maridos, né? Então, esse primeiro pilar é o amor do marido para com a sua esposa. Aí nós vamos ver esse amor evidenciado, né, dentro desse texto de Efésios 5, do 25 ao 30. Né, quando aqui, a gente leu agora, e a gente vai vendo o quê? Que ele tem uma palavra direcionada para os maridos. Ele diz: marido, ame cada um a sua mulher. Mas ele fala: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele faz essa comparação. Maridos, ame a sua esposa, ame a sua mulher, como Cristo, como eu amei a igreja. E por ela eu me entreguei, eu me doei, né? Jesus, o amor dele foi
tão grande pela sua igreja, por nós, o amor de Deus, que a ponto dele dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Um amor sacrificial, né? Sacrificial. Então, ele pede, como Cristo amou a igreja. E esse amor é um amor de doação, de entrega, né? O marido, ele precisa ter esse amor de um relacionamento baseado no amor de Deus, no amor de Deus. Então, há essa responsabilidade aí para os maridos, né? Esse chamado aí para os maridos. Então, sempre, maridos, vocês, quando se esquecerem, pegue lá a palavra, em Efésios 5, de 25 a 30, aí olha assim, lê e fala, olha que responsabilidade eu tenho, né? Sobre mim pesa uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande, de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu, né? E essa igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, né? E ele diz aqui, amar a cada um a sua mulher como o que é o seu próprio corpo, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu corpo, né? Se você tem cuidado de si mesmo, se você se ama, se você ama o seu interior, o seu corpo, você tem cuidado, você precisa ter com a sua esposa também, né? Aquela companheira idônea que o Senhor colocou ao seu lado para andar com você, para caminhar com você, e é algo espiritual, é uma aliança, né? É uma aliança espiritual. Casamento é uma aliança espiritual. Cristo com a igreja e o marido com a esposa. Então, é algo sublime, né? Como nós já falamos, é algo espiritual. E a gente vai ver aqui que dentro desse amor que a gente está falando, né, há 4 tipos, né, de amor. Temos o amor eros, né, que é o amor romântico, paixão no relacionamento, né, de um casal. Esse é o amor eros. Aí vem o amor filial, que é a amizade, filéu, que é amizade e companheirismo entre amigos e irmãos. Depois vem o amor storge, que é afeição e afeto entre pais e filhos. Mas aí a gente vai falar de um amor, que é esse amor que Efésios está falando aqui, quando nós lemos logo no início, né? Que é o amor ágape, é o amor divino, sacrificial de Deus pelos homens. Esse é o amor de Deus. Ele nos ama com amor ágape, né? Um amor sacrificial. Então, que a gente possa estar refletindo que tipo de amor eu tenho desenvolvido dentro da minha família, né? Que tipo de amor? E o modelo desse amor é o amor de Cristo, lá no versículo 25, né, de Efésios, do texto que nós lemos, ele fala que o modelo desse amor é o amor de Cristo, porque é um amor sacrificial, é um amor de doação, que se doa, que se entrega, não é? Sem olhar os defeitos, né? Porque se Deus, quando deu Jesus por nós, a palavra de Deus diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, né? E Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou e deu o seu próprio Filho por cada um de nós. Né? Então, nós precisamos também olhar para esse amor, mesmo sabendo que nossos relacionamentos, né, os nossos cônjuges, eles têm defeito, eles têm falhas, eles erram. Quem não erra? Todos nós erramos, não é? Nós precisamos amar e procurar caminhar lado a lado, né, com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa, né? E o segundo pilar para um casamento saudável é o respeito da esposa pelo marido, né? Aí vem aí um chamado para nós esposas, né? Efésios 5, 22 a 24, depois o versículo 33, que diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, né? Com todo o respeito. Ele vai falar aqui sobre essa versão, ele fala, mulheres, sujeite-se, né, ao seu marido. Mas tem a versão também que fala, mulheres, sede submissas, que é a mesma coisa, sede submissa ao seu próprio marido, né? E na sociedade que a gente vive hoje, como é difícil falar dessa palavra, né? Submissão, porque as mulheres, as esposas, não querem ser submissas aos seus maridos. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que precisamos ser submissas aos nossos maridos. E essa submissão implica em respeito mútuo. Essa submissão implica em nós estarmos lado a lado com os nossos maridos. Porque quando Deus criou o homem, e ele depois criou a mulher, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele fez uma companheira idônea, mas ele fez da onde? Ele tirou da onde essa costela? Ele tirou do lado, não é? Ele poderia tirar algo lá debaixo dos pés, mas não. Ele tirou do lado, mostrando que nós, esposas, né, nós somos de suma importância na vida do nosso cônjuge, na nossa família. Nós temos uma grande importância. Então, precisamos caminhar lado a lado, né, nos sujeitando aos nossos maridos, mas que os maridos também venham o quê? Venham se sujeitar também às suas esposas. Precisamos ter esse relacionamento, né, de caminhar juntos, de conversar, de resolver as coisas, não é? Tantas coisas que às vezes a gente precisa resolver juntos. Antigamente, a mulher, ela não tinha, né? Ela não tinha voz, ela não podia falar, o marido resolvia tudo, fazia tudo, e a mulher sempre quietinha, ela não podia fazer nada. Mas nós entendemos dentro da palavra de Deus, porque o próprio Cristo, né, ele nos mostra isso claramente na sua palavra, que nós somos também participantes, né, das coisas da nossa família, do nosso marido, porque nós somos auxiliadoras, fomos chamadas para sermos auxiliadoras, auxiliarmos, né, o nosso marido. E o nosso marido precisa nos amar como Cristo amou a igreja. E nós também precisamos, né, amar também os nossos maridos. Então, que essa submissão não seja a submissão que muitos aí pregam e falam, né, de uma submissão que é viver debaixo de um jugo, né? Não é essa submissão que a palavra de Deus fala. Quando nós, esposas, entendemos isso, principalmente a mulher cristã entende isso, acerca dessa submissão, que é o respeito, é o amor, é o companheirismo, é caminhar juntos, não é? É traçar planos juntos. Aí a submissão, né, fica tão suave para a nossa vida, não é? Porque nós temos esse respeito, né? Submissão nada mais é do que o respeito que precisamos ter, né? Porque nós sabemos também que dentro de um casamento, dentro de uma família, há funções diferentes. As mulheres têm as suas funções e os homens têm as suas funções. Cada um desempenha as suas funções, né? Espero que sejam assim, né? Mas o certo é esse, cada um tem as suas funções. Eu não posso fazer a função do meu marido, nem o meu marido vai fazer as minhas funções, mas cada um tem um papel para desempenhar dentro do seu casamento, dentro da sua família, né? O homem, ele não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Nós somos iguais, né, dentro da palavra de Deus, tá? No ensinamento da palavra, né? E a submissão, ela significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem, como nós falamos aqui inicialmente, né?
O homem, ele é o líder, ele é o quê? Ele é o cabeça da família, ele é o sacerdote do lar. E, portanto, por ele ser o sacerdote do lar, sobre ele pesa uma responsabilidade maior, porque ele precisa ser aquele que cuida da vida espiritual da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Então, há essa responsabilidade também para o homem, né? E quando nós, esposas, né, nós, mulheres, não respeitamos o nosso marido, o que vai ocorrer? Né? Nós vamos o quê? Levar os nossos filhos a não respeitar, uma pontinha grande aqui, a não respeitarem as autoridades, né? Que é o nosso pai, que é o pai, é a mãe, é o professor. Aí crescem jovens aí, como a gente tem visto, que não respeita mais ninguém, crianças que não respeitam nas escolas. A gente vê quem trabalha em escola, ela percebe isso, ela vivencia isso todos os dias. Crianças pequenas, né, xingam o professor, não respeitam o professor, bate nos professores, não é? Colégios aí, principalmente dentro da escola pública, né, talvez particular também tenha, crianças batendo nos professores, né, não respeitam os líderes dentro da própria igreja, não respeita o pastor, não respeita a liderança, não é? E não respeita o próprio Deus. Por quê? Porque a influência, né, do respeito que a mulher não tem dentro do seu lar para com o seu esposo vai influenciar também na criação dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. Então, há também, irmãos, essa responsabilidade que nós, como mães, precisamos ter para que possamos ter uma família saudável, né? E também a educação, o terceiro pilar que a gente vai ver aqui, que é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos, né? Efésios 6,4 vai dizer, né? Eu sei que todos conhecem essa palavra, mas a gente precisa estar sempre trazendo a nossa memória, falando, pensando, inculcando, né, na nossa mente, na mente também dos nossos filhos. Ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Aí há uma exortação para os pais também, que nós precisamos ter cuidado para não provocar a ira nos nossos filhos, né? E com isso a gente vê o quê? Que a vara, lá Provérbio 29:15, diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, a falta de educação, né, de orientação, de disciplina, de limite, de autoridade de muitos pais tem levado essas crianças a envergonhar seus próprios pais, né? Depois, Provérbios 22:6, ele vai falar sobre aquela instrução, né, formativa, né? Ele fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Nós precisamos dar essa instrução formando nos nossos filhos, né, a parte espiritual, princípios espirituais, morais na vida dos nossos filhos. Por isso que diz aqui em Provérbio: ensina a criança no caminho que deve andar. Conduza essa criança, vá com essa criança, leve essa criança para a casa do Senhor, ensina no caminho do Senhor, para quando ele se tornar grande, pode até se desviar, irmãos, mas ele se desvia, mas os princípios que ele foi ensinado, que ele aprendeu dentro da sua casa, no seu lar, eles vão levar para o resto da vida. Eles vão levar e vão retornar à casa do Senhor, né? Nós precisamos ensinar também aos nossos filhos, né, o que é errado, antes de ser corrigido pelo erro que eles cometeram, né? Às vezes, muitos pais batem e não senta, não conversa, né? E mostra por que você está sendo corrigido, disciplinado, para que a criança possa entender, né, e não venha cometer mais aquelas mesmas coisas que tem cometido, né? Então, a instrução e a correção devem acontecer equilibradamente, né?
E o quarto, ele fala sobre a obediência dos filhos na relação com os seus pais, né? Efésios 6, de 1 a 3, vai falar: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida, né? Longevidade sobre a terra. Então, precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos que honram os seus pais, a serem filhos que amam os seus pais, né? E nós vemos aí quantos pais, né? Às vezes, já, quando com a idade mais avançada, muitos, né, estão jogados dentro das suas próprias casas, sozinhos. Os filhos, às vezes, saem do país, vão para outros países, não voltam mais. A gente tem, assim, conhecimento de algumas famílias que vivem assim. Basta nós visitarmos um abrigo, né, de idosos. Eu não estou falando aqui que sejam todos, né, mas a gente vê muitos, né, que foram abandonados pelos seus próprios filhos e que nunca mais esses filhos voltaram. Colocaram ali e nunca mais voltaram, né? E é muito triste quando a gente vai nesses locais e a gente vê quantos pais, né, que se doaram, que deram a sua própria vida por aqueles filhos, e aqueles filhos não retribuem, né, esse cuidado. Então, filhos, nós precisamos, né, amar os nossos pais, obedecer aos nossos pais, né? E os nossos filhos precisam, né? O apóstolo Paulo, ele faz essas recomendações, que precisam honrar os pais. E honrar é mais que obedecer, mas o filho que obedece está honrando os seus pais, né? A obediência leva a uma honra. E o texto, ele enfatiza que esse é um mandamento com promessa para que tudo corra bem e o filho tenha uma vida longa. Deus é pai e zela pela autoridade paterna, né? Então, é bíblico, né? E o filho que honra o pai, né, que ama o seu pai, que cuida dos seus pais, com certeza ele tem uma vida plena, mesmo que a gente fala assim, mas a longevidade, né, uma vida longa. Talvez até alguns filhos honrem seus pais e morram, até primeiro do que os seus pais. Mas ele teve o tempo de vida, ele teve uma vida de longevidade, uma vida em abundância, por conta desse cuidado com os seus pais, né? E estes mesmos 4 pilares aparecem lá em Colossenses 3, 18 a 21. É a mesma coisa, ele vai falar aqui, que são os 4 pilares que nós falamos agora nessa palavra. Mulheres, sujeitem-se a cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, né, ame a cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. E filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem, né? Então, esses são os 4 pilares, uns dos pilares, né, que nós separamos aqui para estarmos falando, né, nessa noite, né? Sempre que uma família revela alguma desestrutura, crônica ou passageira, algum desses pilares estão sendo negligenciados, né? Então, precisamos colocar em prática os pilares essenciais de uma família, descritos na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar e saudável em nossas casas, em nossos lares, né? E, concluindo, nós vamos estar fechando essa palavra. Eu peguei aqui algo assim muito interessante que nós vamos estar lendo, talvez alguém possa conhecer, né? Essa lenda do espinheiro, que tem como título Ame o Espinheiro. Diz assim: a lenda do espinheiro, talvez já conhecida, nos relata de uma menina que amava um espinheiro, que encontrara no seu jardim. Ano após ano, carregava muitas florzinhas, até que, em certa primavera, dava a impressão que não iria brotar nem florescer. Quando a criança, triste e decepcionada, estava novamente diante do espinheiro, veio-lhe à mente a ideia salvadora: vou abraçar firmemente o espinheiro e demonstrar-lhe desta maneira o meu grande amor para com ele.
talvez florescerá ainda. Certa manhã, correu ao jardim e, com seus ternos bracinhos, abraçou o arbusto espinhoso, querendo transmitir-lhe o amor, beijando as suas pontas murchas e dizendo: querido espinheiro, eu te amo tanto, por favor, floresce de novo. Os bracinhos ficaram machucados e feridos pelos espinhos, mas o coração, na expectativa, amou, aguardando as belas florezinhas vermelhas. Que surpresa! Certa manhã, a menina jubilosa veio ao encontro da mãe, exclamando: mãe, o espinheiro está florescendo, amei-o e valeu a pena. De fato, o espinheiro estava em plena florescia. Vale a pena demonstrar amor a quem não está merecendo? É uma pergunta. Vale a pena demonstrar amor a quem não está merecendo? Cônjuges, como está a situação em seu matrimônio, na sua família? Está parecida com o jardim onde há um espinheiro? Quem é o espinheiro? Para nós pensarmos, né, refletirmos. É o marido, afirma a esposa. Será que é bem assim? Não pode ser também ao contrário? Pois nem sempre as esposas são as florezinhas. Às vezes podem ser até o espinheiro. Não importa quem representa a flor ou quem é o espinheiro. Necessário é que você continue amando o seu espinheiro. Ele precisa agora, mais do que antes, do seu amor, carinho e compreensão. Não lhe mostre diariamente que ele tem espinhos, mas continue provando o seu amor e verá que não será possível sem renúncia de sua parte. Mas o verdadeiro amor é sacrifício e não egoísmo. Vale a pena renunciar-se às pequenas coisas para se viver em harmonia. Muitos lares não seriam infelizes ou destruídos se um dos cônjuges tivesse a coragem de amar o espinheiro. Pais, muitas vezes há no jardim do lar um espinheiro, um filho rebelde que rejeita qualquer conselho ou correção. Vive a sua vida, segue os seus caminhos, sem se importar com atitudes que ferem o coração dos pais como se fossem espinhos pontiagudos. O que fazer? Largá-lo completamente? Castigá-lo sem perceber o que se passa? Não abandone o seu espinheiro. O amor não perde a esperança. Não desanime, mesmo quando aparentemente não há mais nada para se esperar. O amor continua amando, mesmo ferido e sendo ferido. Vou repetir essa frase. O amor continua amando, mesmo ferido e sendo ferido. O amor que não suporta ser ofendido e ferido não é amor. Amem, sofrendo e suportando tudo. É o conselho para o esposo e esposa e pais. E assim nós podemos transformar o mundo em que vive, né? Nós podemos amar, né? Então vamos amar, né, aquele que está ao nosso lado, que tem tantos defeitos, tantos espinhos, né, como aquela menina. Vamos abraçar, né? Talvez seja a esposa, seja eu, talvez seja o marido. Nós vamos abraçar, vamos amar, né? Amar, continuar a amar, amando, né, aquele que tem tantos espinhos, tantas falhas, tantas limitações, mas um dia nós fomos também abraçados e amados pelo Senhor, né, com os nossos espinhos, com as nossas mazelas, uma bagagem, né, com tantas coisas ruins, mas o Senhor, um dia Ele olhou para nós e nos amou. Amém, irmãos. Deus nos abençoe nessa palavra. Amém. Deus abençoe.